E aí pessoal do Tudo Celular, beleza? Aqui é o Wellington Arruda e nesse comparativo você vai conferir uma briga entre o Xperia X e o Moto G4 Plus. E começando pelo Moto G4 Plus, vemos logo de cara que a Lenovo decidiu fazer uma reformulação nesta linha de produtos, trazendo um modelo com tela muito maior que os outros já lançados anteriormente. Já a Sony, por sua vez, manteve o visual padrão em alumínio, mas dessa vez deixou de lado o vidro traseiro que já vimos na linha Xperia Z, por exemplo. No Moto G4 temos um aparelho com corpo de 153 mm de altura por 76,6 mm de largura, com espessura de 7,9 mm em seu ponto mais fino e 9,8 mm no mais grosso. Com isto, ele pesa 157 gramas. Já o Xperia X, por sua vez, tem 142 mm de altura por 69 mm de largura, com espessura de 7,9 mm. Ele parece ser mais uniforme que o G4 Plus, que traz uma série de quebras, entre aspas, no seu layout. Estes dois celulares também possuem a traseira levemente curva, embora isto seja mais aparente no G4 Plus, que pode ter a sua tampa removida para a inserção de dois chips de operadora e de um microSD de até 128 GB. Já o celular da Sony tem um corpo totalmente fechado e não pode ter a sua tampa traseira removida, embora ele tenha um visual muito mais premium do que o da Lenovo. Aqui no Xperia X, temos uma gaveta que fica na lateral esquerda e que é híbrida, onde é possível adicionar dois chips de operadora ou um chip de operadora e um microSD de até 200 GB. Aí, é claro, vai depender das suas necessidades. Já na lateral direita de ambos, temos os botões de energia e controle de volume, mas no Xperia X nós ainda temos o leitor de impressões digitais, que fica exatamente no botão de energia, e um outro dedicado para a câmera. O leitor biométrico do Moto G4 Plus fica na parte frontal do aparelho, e vamos comentar sobre ele em um tópico a seguir. No topo dos dois temos as entradas para fones de ouvido, além de um microfone auxiliar no Xperia X. Esse mesmo microfone no G4 Plus fica na parte traseira, perto da câmera. Aqui na parte inferior nós temos apenas as entradas micro USB e um microfone no celular da Sony. O microfone principal do celular da Lenovo está ao lado do leitor biométrico, e ele dá uma impressão de que está um pouquinho fora do lugar, mas não, ele não está fora do lugar e funciona perfeitamente bem nessa posição que a Lenovo colocou. E na traseira de ambos nós temos ainda os sensores de câmera e flash LED, embora no G4 Plus esse flash seja duplo e ele ainda conta com um laser para ajudar no foco. Agora a gente vai falar da tela desses dois caras aqui. O Xperia X tem um display IPS LCD de 5 polegadas com resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels, dando a ele uma densidade aproximada de 441 pixels por polegada. Esse display aqui também ocupa cerca de 69% da estrutura frontal do dispositivo. Já no G4 Plus, por sua vez, ele tem um display maior. Trata-se de um IPS LCD de 5,5 polegadas, também com resolução Full HD, porém com densidade de 401 pixels por polegada e que ocupa cerca de 71% da parte frontal do aparelho. Essa tela também utiliza Gorilla Glass 3 para protegê-la de impactos. O ponto negativo nesses dois caras aqui é que eles perderam certificações à prova d'água e poeira, ou seja, nada de colocá-los para um mergulho qualquer dia desses. O celular da Sony acaba apresentando cores mais vivas, mais fortes, porém, ao mesmo tempo acaba fugindo um pouquinho da tonalidade real, possivelmente por causa das tecnologias Triluminous e X-Reality, que ajudam bastante, mas acabam exagerando, como nós já falamos, em alguns casos. Já o G4 Plus, por sua vez, tem um contraste muito bom de cores, mas seus tons não são tão fortes quanto os apresentados no Xperia. Mas o que mais nos intriga no visual do G4 Plus é o seu leitor de impressões digitais, que fica na posição onde tradicionalmente outras fabricantes adotam um botão Home, um botão principal. Mas, por aqui, a Lenovo apenas decidiu colocar o leitor de impressões digitais, ou seja, ele não é nenhum botão, é só o leitor de impressões digitais que fica ligado o tempo todo e basta você encostar o seu dedo para que a leitura seja feita. De um modo bem geral, o Xperia X acaba tendo um visual muito mais premium do que o Moto G4 Plus, pois além de utilizar alumínio em sua construção, também conta com tela levemente arredondada nos cantos, o que também facilita muito na pegada do aparelho. Xperia X e Moto G4 Plus são aparelhos que de longe são bem diferentes, mas olhando bem de perto, eles são bastante similares na realidade. Os dois são intermediários com boas especificações, embora o dispositivo da Sony se sobressaia com alguns de seus componentes internos, que são mais potentes que os da Lenovo. Mas isso aí influencia no uso tradicional do aparelho? Sim, influencia um pouco, mas não é nada tão exagerado. O Xperia X tem um chipset Qualcomm MSM 8956,
que é o Snapdragon 650. Esse chip aqui tem 6 núcleos, sendo 2 deles rodando a 1.8 GHz e outros 4 rodando a 1.4 GHz. Ele tem auxílio de 3 GB de RAM e de uma GPU Adreno 510. Já o G4 Plus tem um MSM 8952, que é o Snapdragon 617. Esse chip aqui tem mais núcleos, são 8 núcleos, sendo 4 deles rodando a 1.5 GHz e outros 4 rodando a 1.2 GHz. Ele também conta com 2 GB de RAM na sua versão brasileira e com a GPU Adreno 405. De memória interna, a Sony oferece o Xperia X com opções com 32 e 64 GB, com slot para microSD de até 200 GB, enquanto que a Lenovo oferece o seu modelo com 32 GB de armazenamento interno, com slot para microSD de até 200 GB. Do lado da Sony nós temos uma bateria de 2620 mAh, que não é removível, e do lado da Lenovo nós temos um pouquinho maior, de 3000 mAh, mas que também não é removível. E analisando todas as especificações já citadas por aqui, vemos que o Xperia X pode ser superior ao Moto G4 Plus, mas na prática nós temos alguns resultados bem interessantes. O dispositivo da Lenovo não traz nenhuma modificação de interface, ele é bem próximo do Android mais limpo, ao contrário da Sony, que traz a sua própria interface. E vale lembrar também que esses dois aparelhos já rodam a versão 6.0.1 Marshmallow do Android. Os dois celulares possuem uma navegação bastante limpa, e raramente nos deparamos com travamentos com muitos aplicativos rodando em segundo plano, deixando as principais diferenças para atividades mais pesadas, onde o celular da Sony acaba se sobressaindo na maioria dos pontos. Tratando-se de números, só para termos uma pequena ideia, no AnTuTu o Xperia X marcou cerca de 77 mil pontos, enquanto que o Moto G4 Plus marcou 44 mil pontos. E para resumir tudo de uma maneira bastante direta, esses dois caras aqui certamente não vão te decepcionar no quesito desempenho, pois ambos são bastante otimizados. A diferença aqui é que o Xperia X se sai melhor em atividades mais exigentes, mas não espere de nenhum deles nada tão extraordinário, pois estamos falando de dois celulares de média gama. E para mostrar que não existem diferenças tão gritantes entre o Xperia X e o Moto G4 Plus, nós fechamos todos os aplicativos que estavam rodando em segundo plano e abrimos alguns dos títulos mais populares da Play Store, tais como Instagram, Facebook, Twitter, Google Maps, YouTube e, é claro, a própria loja de aplicativos da Google. A diferença de tempo na abertura de aplicativos entre os dois aparelhos é muito pequena, embora uma vez ou outra cada um deles acabe se sobressaindo, como no caso do YouTube e até mesmo do Google Maps, por exemplo. Numa abordagem mais direta, a abertura e fechamento de aplicativos nesses dois caras é bem similar, assim como a navegação em cada um deles, que é bastante fluida em aplicativos de redes sociais e até mesmo em jogos medianos. Mas é claro, não espere elevar os níveis muito alto, porque esses dois caras aqui não possuem hardware tão potente e, mais uma vez, esses dois aparelhos aqui são intermediários e não flagships. E como nós já falamos por aqui, o leitor de impressões digitais do Moto G4 Plus está localizado na parte da frente do aparelho, em um espaço totalmente dedicado somente para ele. Ele simula um botão, mas não adianta nem apertá-lo porque literalmente isso aqui é somente o leitor de impressões digitais. Até pode incomodar um pouquinho de início, mas acredite, a Lenovo fez muito bem a sua lição de casa. A leitura de impressão digital no G4 Plus é extremamente rápida e a interface não apresenta nenhuma animação demorada. Ele aparentemente mantém o leitor ligado o tempo inteiro, pois basta encostar o seu dedo, mesmo com a tela bloqueada, que o celular pode ser desbloqueado rapidamente. Já no Xperia X, como vocês já devem saber, o leitor biométrico fica na lateral direita do aparelho, no mesmo lugar do botão de energia. Ele também funciona de maneira extremamente rápida e, assim como o Moto G4 Plus, não traz nenhuma animação demorada. A diferença aqui é que você vai precisar apertar o botão do Xperia X para que a leitura seja feita, e não apenas encostar o seu dedo como no celular da Lenovo. E vale lembrar, é claro, que é possível cadastrar somente até 5 biometrias diferentes nesses dois aparelhos, além de utilizar essa autenticação para compras dentro da loja de aplicativos da Google. A impressão que fica, porém, é que no G4 Plus esse recurso vai acabar descarregando a bateria um pouco mais rápido, mas, no entanto, nós não notamos nada de anormal no seu consumo de energia. E já que tocamos nesse assunto de bateria, vamos logo para esse tópico. O G4 Plus tem uma bateria de 3000 mAh e o Xperia X tem uma de 2620 mAh. Essa diferença de números de 380 mAh é refletida na prática, mesmo considerando que o celular da Lenovo tem uma tela maior, porém com resolução igual ao celular da Sony.
É possível passar um dia inteiro com qualquer um desses dois caras aqui, mas a impressão que fica é que o G4 Plus consegue aguentar um pouco mais esse tranco, e com ele você tem uma vida útil um pouco maior que no Xperia X. Mas, é claro, para passar mais de um dia com qualquer um deles você vai precisar apelar para os modos de economia de energia, onde o Xperia X leva uma certa vantagem com o modo Ultra Estamina. O smartphone da Lenovo ainda conta com um carregador Turbo Power, que garante uma carga de 0 a 100% em cerca de 90 minutos, e ele é basicamente o Quick Charge 2.0 da Qualcomm, que também está presente na Xperia X, garantindo uma carga de aproximadamente 60% em cerca de 30 minutos de tomada. Para obter mais detalhes sobre o uso de bateria de cada um desses dispositivos, é só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo e você vai conferir os nossos testes de bateria realizados com cada um deles. Se você é um grande fã de jogos mais pesados, saiba que tanto o G4 Plus quanto o Xperia X poderão rodar alguns desses títulos que você tenha em mente, mas é claro que sempre existe um velho mas, tenha em mente que nenhum desses dois aparelhos poderá garantir um desempenho fantástico com títulos mais exigentes. Basicamente, para conseguir rodar os jogos mais pesados com muita fluidez, possivelmente você precisará reduzir os gráficos para o médio, pois deixando tudo no máximo pode gerar alguns travamentos, e é claro, ninguém gosta de travamentos no meio de uma partida. A câmera principal do G4 Plus é de 16 megapixels com abertura de f2.0. Ela também conta com flash dual tone e foco laser automático, o que ajuda bastante na hora de focar em um objeto. Com ela é possível gravar vídeos em Full HD com 30 quadros por segundo, e o HDR é bastante rápido, mantendo o tradicional contraste de cores. Ela recebeu uma série de melhorias da Lenovo, como o modo manual que é muito eficaz, mas ainda peca um pouquinho em ambientes pouco iluminados. Já no sensor frontal nós temos uma câmera de 5 megapixels com abertura de f2.2, que é um pouco mais escura que a principal. Essa câmera frontal também tem o flash da tela e lente com ângulo de 85 graus, garantindo uma visão um pouquinho mais ampla das suas fotos. Aqui nós não temos nada de tão especial, embora ela também consiga fazer belas fotos, mas, diferente da principal, não entrega um resultado tão rico em detalhes. Do outro lado, no Xperia X, temos um sensor muito maior de 23 megapixels com lente de 24mm e também abertura de f2.0, com flash LED, é claro. Com ele nós podemos gravar em Full HD com 30 ou 60 quadros por segundo, mas a Sony retirou aqui a capacidade do aparelho de gravar em 4K. Este sensor pode fazer imagens muito maiores que as do G4 Plus e durante o dia acaba se saindo melhor. Os brancos não saem tão estourados e é possível ter um grande nível de detalhamento. Mas durante a noite, porém, a qualidade não chega a ser muito superior. E se por um lado o G4 Plus conta com foco por laser, o Xperia X tem um foco preditivo que tenta adivinhar o movimento do objeto em questão e mantém o foco travado nele. Na parte da frente do celular da Sony nós temos uma câmera de 13 megapixels com lente 22mm, também com abertura de f2.0 e que pode filmar em Full HD. Sony e Lenovo conseguiram trazer bons aparelhos para o mercado brasileiro, mas a principal diferença entre esses caras está exatamente em seus preços. São R$ 3.799 pelo Xperia X e R$ 1.499 pelo G4 Plus. Mas, como vocês já perceberam neste comparativo, existem uma série de fatores que são bem parecidos nesses dois caras. A começar pelo desempenho, que a menos que você sinta que um G4 Plus não é o suficiente, o Xperia X pode facilmente dar conta das suas principais atividades do dia a dia. No entanto, o dispositivo da Lenovo tem um desempenho bastante similar ao da Sony, o que também chega a ser uma opção muito considerável. Já do lado de fora, tratando-se do visual, o Xperia X entrega uma experiência um pouco mais agradável. O dispositivo é construído em alumínio e possui uma gaveta híbrida, onde é possível adicionar 2 chips de operadora ou um chip de operadora e um micro SD, além do vidro frontal curvo. Certamente ele tem um visual bem mais premium do que o G4 Plus. Mas, aqui nesse ponto, vamos voltar para o início. O G4 Plus custa menos da metade do Xperia X e tem desempenho bastante similar, porém não chega a ser igualitário. Já o Xperia X tem desempenho não tão superior, porém melhor, e uma cara bem mais elegante. Aí, meus amigos, vai depender muito do seu bolso e do seu gosto. Mas considerando o fator chave desse comparativo, que é o custo-benefício, visto que o G4 Plus também tem uma câmera boa e leitor biométrico, além de uma bateria de longa duração, ele aparenta ser uma opção bem mais viável nesse cenário atual. E para conferir o nosso comparativo em texto com outros detalhes sobre esses dois caras aqui, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui foi o Wellington Arruda com mais um comparativo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo.